com o nosso irmão pastor Miller e vamos ouvi-lo nessa palavra própria para os batizandos e, na verdade, para todos nós, os que conhecem relembrarem e os que não conhecem entre nós estarem tendo a informação das coisas de Deus. Nosso irmão Miller, por favor, pode se aproximar. Cumprimento a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Está tudo bem com os irmãos? Graças a Deus, né? Estamos bem sim, porque estamos aqui, e agradeço a Deus por esta oportunidade de trazer a palavra aqui nesta noite, vendo esses jovens, essas moças tão lindas, que hoje cumpre a justiça de Deus em suas vidas, uma bênção de Deus. Eu pediria à amada igreja que abrisse a vossa Bíblia, por favor, no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e o 14. Agradeço a Deus pelo nosso pastor também nos dar essa oportunidade, aos obreiros que estão na nossa retaguarda, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Mateus capítulo 7, versículo 13 e o 14, diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por elas. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos hão que a encontrem. Amém? Somente esse versículo para a nossa meditação. Meus queridos e amados irmãos, eu gostaria de falar com vocês hoje a importância desta expressão dada pelo próprio Jesus. Nós sabemos que é de uma forma figurativa, porque Jesus, apesar que a Bíblia fala que Ele é a porta, mas é no sentido figurativo. Jesus é muito mais do que tudo isso. Mas qual a importância dessa mensagem? Nós vemos aqui um contraste muito grande entre a porta estreita e a porta larga. Caminho estreito e caminho largo. E também, como diz, o caminho largo, são muitos que seguem ele. Mas no caminho estreito, nós temos que procurar e achá-lo. E quando encontrá-lo, procurar andar na presença de Deus da melhor maneira possível. A Bíblia nos fala, meus queridos irmãos, que entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho. Caminhos diferentes. O caminho que vai para a vida eterna é um caminho diferente para aquele caminho que vai para a perdição eterna. São dois caminhos diante de nós que foram lançados. Mas eu queria dizer a esses jovens que a Bíblia diz que o Espírito Santo é que convence o homem do seu pecado. Em outras palavras, vocês estão aqui hoje porque, em primeiro lugar, o Espírito Santo trabalhou em vossos corações. E vocês encontraram com Jesus, aceitaram Jesus. E ao acontecer isso, esse encontro com o Espírito Santo, vocês nasceram de novo, como diz a palavra de Deus. Vocês nasceram de novo. E hoje, daqui a algum tempo, alguns minutos, vocês vão passar pelas águas e vão nascer pelas águas.
Então a Bíblia fala que importa que o homem nasça do Espírito e das águas. E hoje vocês vão cumprir, para a bênção de Deus na vossa vida, o batismo nas águas. E nós que estamos aqui acompanhando este fato bíblico, essa menção bíblica que foi introduzido pelo nosso irmão João Batista, vindo em seguida por Jesus e seus discípulos, e até hoje, geração entra geração e sai geração, o batismo nas águas, o batismo que nós vamos efetuar aqui hoje, ele continua ao longo dos séculos e dos milênios, e tudo isso para cumprimento da santa e gloriosa palavra de Deus. Mas eu queria dizer a vocês a diferença do caminho largo e o caminho estreito. Esse contraste das portas, porta estreita e porta larga. O caminho largo, ele não tem restrição, e não se exige nenhuma renúncia. No caminho espaçoso, o homem pode andar como quiser e carrega a bagagem que desejar. O homem faz o que quer porque está no caminho largo, ele não está no caminho da perdição. O mundo lá fora, com seus ídolos, com as suas religiosidades, com sua vida precoce diante do pecado, da iniquidade, está marchando para a perdição. Mas aqueles que aceitam Jesus, aqueles que são transformados pelo Espírito Santo e recebem Jesus no coração, se tornam uma nova criatura. E agora, irmãos amados, nós vemos aqui nesta noite esses jovens que disseram não ao mundo, ao pecado, e se entregaram na mão de Jesus para se tornar uma nova criatura e alcançar um novo céu e uma nova terra. Meus queridos, o homem que vive o caminho largo é um caminho sem lei, um caminho de liberdade sem limites, a liberdade que o escraviza, porque o homem, quando ele anda pelo caminho largo, quando ele vive sem Deus, ele é escravo do pecado, e ele então passa a destruir seu lar, destruir sua família, e muitos jovens entram nas drogas, muitos jovens perdem a motivação de continuar com a sua vida, e muitos deles tiram a sua própria vida. Mas os crentes, os servos de Deus, os filhos de Deus, quando encontram com Jesus, nasce uma nova esperança de vida, de vitória, de alegria, e assim a vida vai marchando e sendo abençoada por Deus. Meus irmãos, o homem que vive no caminho largo, ele convive com a libertinagem, ele não sabe conduzir sua casa, ele não sabe respeitar até mesmo dentro da sua casa, porque vive num caminho largo, um caminho de religiosidade pagã, voltada à idolatria, sem conhecer o verdadeiro Deus e sem conhecer a verdadeira vontade de Deus. Mas, meus queridos, no livro de João, no capítulo 10, versículo 9, está escrito que Jesus disse assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Jesus, Ele é a porta, e vocês jovens, são felizes, porque vocês entraram por esta porta, vocês tiveram esse primeiro contato com o Senhor. Mas não para aí, eu gostaria de falar para vocês 3 coisas importantes: a porta, o caminho e também aquilo que é muito importante para nós conhecermos, que é o alvo, o alvo do crente, o alvo do cristão. E olha, de forma que a porta é estreita, nela não se entra a vaidade, o orgulho, a justiça própria, a cobiça,
a inveja, a falsidade, a luxúria, o engano, a traição e todos os sentimentos e ações que vão contra a palavra, contra a vontade de Deus. O caminho estreito, ele não aceita essas coisas. Até quero dizer para vocês hoje que é importante que você entenda que a porta, ela não é estreita porque é apertada, mas ela é estreita porque ela só passa você e a sua fé. Não tem como eu dizer, olha, nem mesmo uma bagagemzinha pequenininha. Na porta larga passa malas, passa objetos, passa coisas, tudo que o homem quiser. Mas na porta estreita só passa você e a sua fé. Não passa bagagem nenhuma. Alguém possa perguntar, mas pastor, nenhuma mochila? Nenhuma mochila não passa. Nem um tiracolo. Antigamente, no meu tempo de jovem, tinha um tal de tiracolo. Acho que vocês não conhecem isso. Nem um tal de tiracolo não passa. Só passa você e a fé. Por isso que a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E quando você entra, quando você recebe Jesus, quando o Espírito Santo trabalha no seu coração e você entende a vontade dEle, que você começa a sentir a presença do Senhor, quer seja na oração, quer seja cantando, louvando, ouvindo um hino, quer seja de madrugada, quer seja no culto, na igreja, quando você sente a presença de Deus, quando você sente a presença de Jesus, então, meu querido, naquele instante, naquele momento que você chega a Ele, pode ter certeza, o que interessa para Ele é você e a sua fé. Não é o dinheiro, não é a fama, não é a oferta, apesar que isso é importante, dar oferta, dar o dízimo, irmãos, isso faz parte de nós, a igreja precisa, mas não é isso que ganha a salvação, não é isso que ganha o meu dom, ou melhor, ganha o dom de Deus. Não é cantar bonito, não é falar bonito. O que é mais importante é que em todo tempo seja alvo teus vestidos e nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Jovens, querem ser abençoados como este velho que vos fala? Permaneça no caminho. Vocês hoje já receberam o nascimento pelo Espírito Santo. Já passaram pela porta que é Jesus que vos chamou. E hoje vocês vão nascer pelas águas, cumprindo a palavra de Deus. Mas vos digo em nome de Jesus, permaneça no caminho estreito, que é aquilo que nos garante a vida. Porque Deus, Ele não tem nenhum compromisso com o pecado. Ele não tem compromisso com aquele que não anda conforme a sua palavra. Por isso que Ele dá condições. E as condições de Deus a nós é a presença do Espírito Santo de Deus. Nós temos o Espírito Santo. Não justifica-nos andar no pecado, sendo que temos o Espírito de Deus conosco. Por isso, irmãos amados, não existe barganha. Por isso que naquele dia muitos dirão: Senhor, eu não profetizava no Teu nome, eu não fazia sinais de maravilha no Teu nome. E a palavra diz que o Senhor dirá: apartai-vos, porque eu não vos conheço. Irmão, Deus tem compromisso com aqueles que andam no caminho estreito. Porque, meus queridos, olha aqui o que eu vos falo agora. A própria palavra de Deus nos fala no Salmo 119, versículo 1, que diz assim: olha, bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Jovens, a bênção de Deus vos acompanhará se vocês continuar no caminho.
se vocês permanecerem fiéis até o fim, porque a salvação é uma condicional essa que para mim ser salvo, eu preciso amanhã continuar como crente, como servo de Deus e andando na sua presença. Não adianta eu ser crente hoje e amanhã não ser. Não adianta eu ser crente na igreja e fora da igreja não ser. Eu tenho que ter o Espírito Santo de Deus comigo. O Espírito de Deus na nossa vida, irmãos amados, é o sinal da diferença do mundo em nós. É a presença do Espírito Santo de Deus. De forma, irmãos, que nós somos bem-aventurados, somos felizes. Jovens, vocês serão felizes se vocês continuarem no caminho da lei do Senhor, obedecendo a sua palavra, obedecendo aquilo que é da sua vontade. E escute, afine os teus ouvidos agora que vos falo. O seu guarda-roupa, mude se você quiser, as suas músicas, mude se você quiser, mas lembre-se de que antes de fazer qualquer mudança física, tenha certeza que a mudança de mente o alcançou de tal modo que você possa ser uma bênção na mão de Deus. Não é só a aparência externa, é óbvio que o cristão, irmãos amados, ele transmite uma aparência de paz. As irmãs, com a sua forma de andar, transmite o pudor. Os homens com temor a Deus, que vigiam nos seus olhos, na sua forma de entrar e sair, também glorifica o nome do Senhor. É óbvio que isso é importante. Mas, meus prezados, eu repito, que a mudança física, ela não é mais importante do que a certeza da mudança da tua alma, do teu coração. Aí nasce, sabe o que? Primeiro, nasce no coração do crente a misericórdia, nasce no coração do crente a mansidão, e ele passa a ser justo, mesmo quando a recompensa dos homens, mesmo quando não há recompensa dos homens, porque a recompensa de vocês terão em Deus. É Deus que vos compensará com as suas bênçãos. Quando você disser não ao pecado, quando você se desviar da iniquidade, do mal, ainda que você sofra perseguição. Tem uma irmã entre nós aqui, quando era jovem, ela foi demitida do banco, porque ela usava roupa de crente. O gerente chegou nela e disse: olha, ou você muda a sua roupa ou você vai ser mandado embora, porque precisamos de aparência, precisamos que você se vista igual as outras moças. Então ela disse assim: olha, então o senhor pode me mandar embora, porque eu não vou mudar o meu coração diante de Deus. Não vou mudar o meu coração diante de Deus. Então, jovens, é um compromisso muito forte, muito grande hoje. Hoje vocês guardarão no vosso coração esse dia. Sabe qual foi o dia que eu me batizei? Eu não esqueço esse dia. Eu não esqueço o dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, e nem o dia que eu fui batizado nas águas. Nas águas, eu fui batizado dia 14 de abril de 1977. De lá para cá, eu agarrei a orla das vestes de Jesus. Aonde Jesus vai, eu quero ir também, porque o Senhor sempre está na frente do crente. O crente não anda mais só. A partir de hoje, jovens, vocês moços, a partir de hoje, ou melhor, a partir do momento que o Espírito Santo entrou em vocês, a vossa proteção, a vossa guarda vem de Jeová Ra, o Deus da proteção. Pode levantar muralhas de fogo, pode levantar muralhas, pode vir do inimigo como serpente, como corrente de água, mas o Espírito do Senhor voará sobre ele com a sua bandeira e vai defender aqueles que o temem.
Ai daquele que tocar na menina dos olhos. Ai daquele que tocar nos vossos olhos, meus irmãos. Deus cuida de nós. Deus cuida da nossa família. Talvez alguém aqui hoje, algum parente seu faz parte dessa estatística que quase de 700 mil pessoas morreram no Brasil de coronavírus. Mas uma coisa eu sei, diga comigo assim, por favor: Ele está melhor do que nós. Os irmãos que partiram, pastor Natanael, ele está melhor do que nós. Pastor, lembra do nosso diácono, que o senhor consagrou ele ficou tão feliz. Eu conheci ele tão pouco, nem lembro o nome dele. Como? Eurico Pacheco, ele mesmo. Aquele moço ficou numa alegria, uma felicidade tão grande quando ele veio para o ministério, mas Jesus estava preparando ele de uma forma mais gloriosa. Ele está no lugar lá maravilhoso. Ele está no lugar esperando a vinda de Jesus. Ele está descansando, como nós também vai chegar a nossa hora de nós descansarmos, e nós vamos ouvir todos juntos a chamada pelo Mestre para a vida eterna. Quantos podem dizer amém nesta noite? Meus irmãos, a vida cristã, eu quero aí falar agora sobre o alvo. A vida cristã é uma coisa dinâmica. O crente está sempre em dinâmica. O crente está sempre dando glória, sempre em oração, sempre em atividade. O crente, ele canta, ele toca. O crente faz parte da mocidade. O crente dá testemunho. A vida do cristão, ele é dinâmica. E o nosso alvo não é errar, porque pecado é quando o alvo erra. Nós lutamos para não errar com o nono alvo. No livro de João, capítulo 3, 5, 7, diz: Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Alguém disse assim: porventura posso entrar no ventre de minha mãe e nascer de novo? Jesus então disse: olha, tu és mestre e não conheces as coisas. O que importa é nascer da água e do Espírito. É o que vos acontece com vocês e com nós que aqui estamos. Mas no entanto, meus queridos, no livro de Filipenses, diz a palavra de Deus, capítulo 3, versículo 12: não que seja cansado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que também sou preso por Cristo Jesus. Foi Paulo que disse. Paulo dizia: eu não sou perfeito, mas eu procuro fazer a vontade do Senhor. Eu procuro andar no caminho estreito. Hoje vocês estão totalmente debaixo da proteção do Senhor. Os irmãos aqui, todos nós temos experiência. A gente passa pelas águas. Algum de nós tem uma prova antes de passar pelas águas, e alguns têm uma prova depois que passa pelas águas. Eu tive provação depois que eu passei pelas águas, mas não importa, tanto antes como depois. Levante a sua mão assim comigo, jovens, e diga assim comigo: tudo posso. De novo, tudo posso naquele que me fortalece. Amém, igreja? Não importa, tudo nós podemos naquele que nos fortalece. E ainda diz a palavra no livro de Efésios, ou melhor, no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 22: mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim
para a vida eterna. Esse é o nosso alvo. Nós, irmãos amados, estamos libertos do pecado. O pecado não faz mais parte da nossa convivência. Somos totalmente diferentes. Nossos ouvidos começam a gostar só das coisas de Deus. Os nossos olhos começam a gostar só das coisas de Deus. O nosso caminho, o nosso deitar e o nosso levantar passa a ser agora dirigido por Deus. Mas, meus queridos, é como diz a palavra de Deus: fomos feitos servo de Deus. Tendes o vosso fruto. Devemos continuar dando fruto, fruto de crente. Quando o vizinho olhar para você e dizer: ali vai um crente, ali vai uma serva de Deus. Quando lá no trabalho, no serviço, alguém vai dizer: nossa, está tão diferente. Você está mais alegre, mas está tão diferente. Você vai ficar diferente, sim, porque você nasceu de novo. A igreja crê nisso? Amém? Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo fale cada vez mais em vosso coração. E eu aconselho a vocês entrar pelo caminho da oração e aprender sobre tudo a confiar no Senhor, porque vocês entraram pela porta estreita sem a bagagem, só com a fé. Permaneça com a fé, permaneça com o coração diante de Deus e entre pelo caminho da oração, entre pelo caminho de ouvir e meditar a palavra de Deus, e aí então você será abençoado. Aí as bênçãos de Deus vai te acompanhar e o nome do Senhor será glorificado em suas vidas. Que Deus abençoe a igreja. Pastor, muito obrigado. Amém.